Boa tarde a todos. Eu gostaria de fazer uma solicitação ao vereador Benedito Faustino Taubaté Guimarães para assumir a primeira secretaria e proceder à chamada dos senhores vereadores e vereadoras para a nossa sessão ordinária. Vereadores e vereadoras, Ana Karina está presente. Antônio Lino, na presidência. Taubaté Guimarães, na primeira secretaria. Caio César. Carlos Evaristo. Está presente. Carlos Lukarewski. Cláudio Miaki. Clodoaldo Aparecido. Emerson Hong. Francisco Bezerra, Idwiges Ferreira, Jean Carlos, Juliano Jun, está presente, Marcos Furlan, Mauro Luiz Araújo, está presente, Odete Souza, está presente, Olímpio Osamo, Pedro Komura, Protásio Nogueira está presente, Rinaldo Sakai está presente, Roberto Valença, Rubens Fernandes está presente, Vera Lúcia Rainho. Pela ordem, senhor presidente. Falar pela ordem do vereador Idwiges Ferreira Martins. Solicito a Vossa Excelência consignar a minha presença, por gentileza. Da mesma forma, o primeiro secretário solicitar a presença de Vossa Excelência. Está presente o vereador Idwiges. Presente o vereador Pedro Komura. Senhor presidente, 12 dos senhores vereadores encontram-se presentes. 12 dos senhores vereadores encontram-se presentes. A quórum regimental. Pedindo a proteção de Deus, declaro aberto o trabalho da presente sessão. Queria agradecer a audiência dos internautas que nos acompanham nesse instante, as pessoas que estão na galeria, os nossos funcionários, a imprensa presente e os colegas vereadores. Solicitar ao primeiro secretário proceder à leitura dos papéis constando do expediente que independe de deliberação. Papéis independentes de deliberação. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. À disposição dos senhores vereadores. Secretaria da Segurança Pública, Gabinete do Secretário. À disposição dos senhores vereadores. E atas de 4 sessões ordinárias, senhor presidente. À disposição dos senhores vereadores enquanto-se sobre a mesa da presidência. Papéis dependentes de deliberação. Projeto de lei número 73/2015, que dispõe sobre oficialização e inserção de evento no calendário oficial do município e da outras providências, de autoria do vereador Antônio Lino da Silva, PSD. Solicito ao primeiro secretário notar a presença do vereador Carlos Lukarewski. Coloco em discussão justificativo projeto legislativo de número 73/2015, de autoria deste vereador. Consulta plenária se considera objeto de deliberação. Nenhum dos seus vereadores se manifestando contrário, considero objeto de deliberação e encaminha a assessoria jurídica e as comissões pertinentes desta casa. Projeto de lei número 74/2015, que dispõe sobre oficialização e inserção de evento no calendário oficial do município e da outras providências, de autoria dos vereadores Antônio Lino da Silva, PSD, e Francisco Bezerra, PSB. Consulta o plenário se considera objeto de deliberação projeto de lei número 74/2015, de autoria desse vereador e do vereador Francisco Moacir Bezerra de Melo Filho.
Nenhum dos seus vereadores se manifestando contrário, considera objeto de deliberação e encaminha a assessoria jurídica e as comissões pertinentes desta casa. Solicita ao secretário notar a presença do novo vereador Caio Cunha. Está registrada a presença, senhor presidente. Projeto de decreto legislativo número 20/2015, que dispõe sobre o outorgo de título honorífico de cidadão mogiano ao senhor Didier Van der Hasselt, de autoria de todos os vereadores desta casa. Consulta o plenário se considera objeto de deliberação projeto de decreto legislativo número 20/2015 de autoria dos senhores vereadores. Nenhum dos seus vereadores se manifestando contrário, considera objeto de deliberação e encaminha a assessoria jurídica e as comissões pertinentes desta casa. Senhor presidente, presente o vereador Marcos Furlan. Requerimento 144/2015, colhendo plenário, requer a mesa, obedecida às formalidades regimentais, seja justificada a minha falta na sessão ordinária realizada no dia 16 de junho de 2015, por encontrar-me fora do nosso município e tratando de assunto de interesse local, de autoria do vereador Francisco Bezerra. Coloco em discussão o requerimento número 144/2015, de autoria do novo vereador Francisco Moacir Bezerra de Melo Filho. Está em discussão. Cerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontra. Está aprovado. Requerimento 145/2015. Requeiro à mesa, obedecida às formalidades regimentais, seja considerada justificada a minha ausência na sessão ordinária realizada no dia 16 de junho de 2015, uma vez que se encontrava fora do município tratando de interesse local, de autoria do vereador Pastor Roberto de Jesus. Solicito ao secretário da presença do novo vereador Cláudio Miyake. Coloco em discussão o requerimento 145/2015, de autoria do vereador Pastor Roberto de Jesus. Está em discussão. Cerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontra. Está aprovado. Requerimento 146/2015. Colhendo plenário. O atleta Rafael Akira Fujita foi campeão do 5º Campeonato Paulista de Fisiculturismo, categoria Culturismo Clássico, até 1,71 m, organizado pela International Federation of Building and Fitness, realizado dia 14 de junho de 2015, no Esporte Clube Banespa. Rafael, nascido em Mogi das Cruzes, onde iniciou seu treinamento. É integrante da equipe Riga Monster, Suplementos e Academia Jefferson Bad Boy, morando hoje em Ribeirão Preto, onde cursa a Faculdade de Educação Física da Universidade de São Paulo, campus Ribeirão Preto. Contudo, segue representando sua cidade natal, por onde tem competido. Sendo assim, requer a mesa obedecida às formalidades regimentais e, ouvido o douto plenário, inserção na ata da presente sessão ordinária, voto de aplausos e congratulações ao atleta Rafael Akira Fujita, e que sejam oficiados ao homenageado, a equipe Riga Monster Suplementos, a Academia Jefferson Bad Boy, o senhor prefeito municipal e o secretário municipal de esporte, pelos motivos acima expostos. Plenário, doutor Liberaldo Miranda, 15 de junho de 2015, vereador PV Marcos Furlan. Coloco em discussão o requerimento de número 146/2015, de autoria do novo vereador Marcos Furlan. Está em discussão. Cerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontra. Está aprovado. Solicitar ao meu secretário dar a presença da vereadora Vera Rainho. Requerimento 147/2015, colhendo plenário. A cidade de Mogi das Cruzes tem a honra de contar com uma atuante unidade do Rotary Club, instituição que colabora com a cidade, promovendo, entre outros eventos, encontros de extrema relevância social, como é o caso do Rotary Day, ocorrido no último dia 13 de junho na Escola Municipal Benedito Laporte Vieira da Mota. O evento, cujo objetivo maior era fomentar ações de cidadania, reuniu diversos serviços de saúde, orientação jurídica, atividades recreativas e educacionais, e até palestras com profissionais de medicina, odontologia, meio ambiente e recursos humanos.
Isto posto requer a mesa obedecida às formalidades regimentais, seja consignados na ata dos trabalhos da presença extraordinária, voto e louvor e congratulações ao Rotary Clube de Mogi das Cruzes pela realização do Rotary Day em 3 de junho de 2005. Sala de sessões 16 de junho de 2015, vereador PSD Juliano John Abi. Solicita ao presidente secretário notar a presença do novo vereador, Dr. Francisco Moacir Bezerra de Melo Filho. Coloco em discussão o requerimento 147/2015, de autoria do novo vereador Juliano Abi. Está em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores, por favorável, permaneçam como se encontra. Está aprovado. Requerimento 148/2015, egrégio plenário. Requer a mesa obedecida às formalidades regimentais, seja considerada justificada a minha volta à sessão ordinária na data de 16 de junho de 2015, uma vez que encontrava tratando de assunto de interesse local. Sala de sessões 17 de junho de 2015, vereadora PR Odete Souza. Coloco em discussão o requerimento 148/2015, de autoria da nova vereadora Odete Souza. Está em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores, por favorável, permaneçam como se encontra. Está aprovado. Moção 48/2015, egrégio plenário. O objetivo dessa moção é apelar à sabedoria, discernimento e amor a todos os seres vivos do bispo da Diocese de Mogi das Cruzes, Vossa Excelência Reverendíssima Dom Paulo Luiz Stringini. Temos em nossa cidade uma das maiores tradicionais festas do Divino Espírito Santo no Brasil. A festa é comemorada desde o século XVII e é o maior evento folclórico e religioso do Alto Tietê. Existe um documento descoberto pelo historiador Jurandir Ferraz de Campos que comprova que a devoção do Divino Espírito Santo tem mais de 400 anos em Mogi das Cruzes. Acreditamos que as tradições, com o passar do tempo, possam ser renovadas, adaptadas e atualizadas. A Igreja Católica sempre foi precursora da garantia dos direitos individuais. Antigamente, mulheres eram apedrejadas quando pegas em adultério. Era tradição. Negros eram mantidos como escravos. Era tradição. O próprio tema desse ano, família, fonte de amor e santidade, nos remete também à compaixão, não só com os seres humanos, mas também como os não humanos. Não podemos mais deixar que atos de crueldade sejam classificados como tradição ou cultura. A nosso ver, a cultura acaba onde a crueldade começa. Por isso, entendemos que a entrada dos palmitos, uma tradição secular, precisa ser revista. Eventos como a Congada, a Alvorada, a entrada das bandeiras, colocam em primeiro plano a solidariedade de nossa gente. Já a entrada dos palmitos expõe animais à situação que foge do seu cotidiano e natureza. Como podemos ver nas fotos, temos animais esqueléticos, apavorados, com carga excessiva, sendo submetidos a ações que não são do seu dia a dia. No capítulo 21 do Evangelho dos 12 Santos, um dos manuscritos encontrados nas cavernas de Quimarã, junto ao Mar Morto, podemos destacar uma frase atribuída a Jesus Cristo. Abro aspas. Vim para abolir as festas sangrentas e os sacrifícios, e se não cessais de sacrificar e comer carne e sangue dos animais, a ira de Deus não terminará de persegui-los, como também perseguiu a vossos antepassados no deserto, que se dedicaram a comer carne e que foram eliminados por epidemias e pestes. Fecho aspas. Em outra passagem, Deus falou pela voz do profeta Isaías, dizendo, abro aspas, de quem me serve a multidão de vossos sacrifícios? Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais nédios. E não folgo com sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isso, tais sacrifícios das vossas mãos, é viesseis pisar seus átrios. Fecho aspas. Abro aspas. Quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós meus olhos.
Sim, quando multiplicais as vossas orações, abro parênteses, tantas vezes vãs repetições, fecho parênteses, não as ouço porque as vossas mãos estão cheias de sangue, fecho aspas. Abro aspas, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos, cessai de fazer o mal, aprender a fazer bem, praticai o que é reto, fecho aspas. Em razão das considerações acima, apresentamos a presente moção de apelo para requerer da forma regimental que sejam consideradas as nossas informações no intuito de não permitir a presença de animais domésticos ou domesticados no evento da entrada dos palmitos, parte integrante da festa do Divino Espírito Santo em Mogi das Cruzes. Peço que seja encaminhado ofício ao Bispo diocesano de Mogi das Cruzes, Vossa Excelência Reverendíssimo Dom Paulo Luiz, assim com fundamento na lei orgânica do município e no regimento interno da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, e, uma vez demonstrado claramente os motivos e as razões da apresentação da presente propositura moção, espero que o mesmo mereça o beneplácito do egrégio plenário. Com esta moção, este plenário reafirma a defesa dos direitos dos animais, o respeito à diversidade ambiental e o apoio ao direito à existência de todos os seres vivos. Sala de Sessões, 16 de junho de 2015, vereadora PCdoB, Ana Carina Rodrigues Pirillo. Coloco em discussão a moção de número 48/2015, de autoria da nova vereadora Ana Carina Pirillo. Está em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que foram favoráveis, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Declaração de voto, presidente. Declaração de voto, a nova vereadora, autora da propositura. Senhor presidente, senhores colegas, quero agradecer pela aprovação dessa moção. E o principal motivo dessa moção é sensibilizar o bispo em relação à entrada dos palmitos com os animais, né? E que não permita mais a participação dos animais. Esses animais, eles sofrem crueldade, eles não estão no habitat natural deles. Portanto, eles são submetidos à carga excessiva, ao medo, à exploração. Então, é uma forma da causa animal, sensibilizar o bispo e que seja revista essa situação dos animais para o ano que vem. Obrigada. Moção número 49/2015, egrégio plenário. O objetivo dessa moção de apelo é pedir que a justiça seja feita em relação ao caso do tenente da Polícia Militar do Estado da Bahia, senhor Wilson Pedro dos Santos Júnior, lotado na Companhia de Polícia Militar do município de Teixeira de Freitas, que assassinou friamente um cão da raça bulldog francês, simplesmente porque o mesmo urinou no gramado de sua casa. Essa moção exige que se aplique uma pena exemplar ao responsável por esta atrocidade. Exigimos que, administrativamente, o senhor Wilson Pedro dos Santos Júnior seja expulso dessa valorosa corporação que já deu inúmeras demonstrações de zelo e amor à vida, seja pelos animais humanos ou não humanos. Em razão das considerações acima, apresentamos o presente para requerer, na forma regimental, que sejam apuradas as ações do tenente da Polícia Militar do Estado da Bahia, senhor Wilson Pedro dos Santos Júnior, pela Corregedoria da Polícia Militar do Estado da Bahia e pelo Ministério Público do Estado da Bahia. Peço que sejam enviados ofícios ao governador do Estado da Bahia, esmo senhor Rui Costa, ao secretário da Segurança Pública do Estado da Bahia, excelentíssimo senhor Maurício Barbosa, ao procurador de Justiça do Estado da Bahia, excelentíssimo senhor Moisés Ramos Marins, ao prefeito do município de Teixeira de Freitas, Bahia, excelentíssimo senhor João Bosco Bittencourt, ao presidente da Câmara Municipal do Estado do município de Teixeira de Freitas, Bahia, excelentíssimo senhor
Tomires Barbosa Monteiro, ao comandante da 87 CIPM da Polícia Militar do município de Teixeira de Freitas, Bahia, excelentíssimo Major Raimundo de Freitas, assim como fundamento na lei orgânica do município e no regimento interno da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, e uma vez demonstrado claramente os motivos e as razões da apresentação da presente propositura, a moção, espera que o mesmo mereça o beneplácito do egrégio plenário. Com esta moção, este plenário reafirma a defesa dos direitos dos animais, o respeito à diversidade ambiental e o apoio ao direito à existência de todos os seres vivos. Plenário, vereador Luiz Beraldo Miranda, 16 de junho de 2015, de autoria da vereadora Ana Karina Rodrigues Pirillo, PCdoB. Eu vou colocar em votação a moção de número 49/2015, da nobre vereadora Ana Karina Pirillo. Está em discussão. Se há discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como se conta. Está aprovado. Declaração de voto, presidente. Declaração de voto, a nobre vereadora, autora da propositura. Quero agradecer mais uma vez aos meus companheiros, aos vereadores, por terem aprovado, porque realmente essa moção de apelo é que esse tenente seja punido, porque ele matou os 2 animais por motivo, um simples motivo de ter feito xixi no jardim dele e deu 2 tiros. Eu fico imaginando aqui, se ele pegar um cabra lá, assaltando, na hora, o que ele faz? Ele também dá 2 tiros? Então é um absurdo. E hoje a gente sabe que essas pessoas ficam impunes, né? E se for condenado, o que vai pagar? A cesta básica? Por isso que a nossa pena tem que ser revista, ela tem que ser mudada, tem que passar de 2 a 8 anos. Um cabra desse, para mim, ele tem que estar preso. Onde já se viu matar dessa forma, tirar a arma, atirar nos 2 cachorros por um xixi? Onde chegamos? Como que podemos confiar nessa polícia? Né? Então, essa moção é de apelo, que pelo menos esse cabra aí seja punido. Obrigada. Indicação número 529/15, de autoria do vereador Carlos Lucareschi. Coloco em discussão a indicação de número 529/2015, de autoria do novo vereador Carlos Lucareschi. Está em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permanecem como se conta. Está aprovado. Senhor presidente, não existem mais papéis no expediente. Não havendo mais papéis para ser tratado no expediente, o primeiro vereador para falar no expediente, a nobre vereadora Ana Karina Pirillo. Vossa Excelência está com a palavra por 10 minutos. Boa tarde, de novo, senhores vereadores, vereadoras, público presente, internautas, imprensa. Bom, como eu sempre digo, o bicho não tem fronteiras, né? E hoje eu quero dar uma boa notícia, né? Que na Nova Delhi, na Índia, está entrando para a história ao reconhecer que os pássaros têm direito a viver com dignidade, voar para onde quiserem, sem terem que ficar aprisionados. Olha que beleza, né? Não vão ficar mais presos em gaiola. E eles vão ter o direito de voar. Não é uma maravilha? Né? Parece que estamos evoluindo. E na sentença do juiz Mamoran Sigui, ele declarou: tenho claro em minha mente que todos os pássaros têm os direitos fundamentais de voar nos céus. Isso é uma maravilha. Eu, pela causa animal aqui, fico muito contente, muito feliz, porque a gente sabe, né, o quanto é triste ver um pássaro na gaiola por toda a sua vida, né, sem o direito de voar. É preciso evoluir. E aqui em Mogi das Cruzes, como saiu no diário, teve 299 apreensões de animais silvestres. No ano passado, 414.
só em Mogi das Cruzes, né? Fora o Alto Tietê, são mais de 1.000 apreendidos. Então, além do que, quando ele é apreendido, não tem para onde encaminhar, porque o único CRAS que recebe é do Alto Tietê, e ele está lotado. Então, o que se faz com esse animal? Né? Fica lá na Polícia Ambiental. A Polícia Ambiental muitas vezes não tem nem carro para levar para o Alto Tietê, porque as 3 L-Triton estão quebradas. É um contingente de 11 policiais para atender todo o Alto Tietê, 11 municípios, e não tem nem carro para levar. Então, a Polícia Ambiental ela já não está nem mais indo socorrer ou fazendo essa denúncia, e os animais ficam ali à mercê. E quando são apreendidos, não tem para onde se levar. Mas eu quero dar essa boa notícia, né, da Índia, além do que, na Índia também, eles baniram os shows com golfinhos, também proibiram o sacrifício de animais em rituais, proibiram o teste com os animais, e eu espero que essa evolução do outro país chegue algum dia aqui no Brasil. Muito obrigada. Segundo vereador, inscrita na vereadora Odete Souza. Vossa Excelência está com a palavra por 10 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, a imprensa, os nossos internautas. O que me traz a fala hoje, presidente, é a nossa participação e a importância da lei específica para o Alto Tietê, Cabeceiras. Nós tivemos ontem junto no Palácio, onde o governo Alckmin, nosso governador, assinou e encaminhou para a Assembleia Legislativa o projeto. Nós temos aqui que comemorar e valorizar, porque é um grande avanço, e que a gente vem trabalhando há muitos anos, presidente, com a lei específica. Ou seja, algo que melhore cada vez mais a nossa lei de proteção de mananciais. A nossa lei de proteção de mananciais está aí há quase 40 anos, e nós temos uma realidade hoje bastante inadequada, vamos dizer assim, mediante a realidade que nós tínhamos há 40 anos atrás. Então, foi de fundamental importância, os prefeitos do Alto Tietê estavam presentes, os nossos deputados que representam o Alto Tietê estavam presentes, a nossa imprensa televisionada, a nossa imprensa escrita. Só posso agradecer toda a matéria dispensada, por tão grande importância tem esse projeto. Nós sabemos da dificuldade que se tem hoje na área de proteção de manancial, até para a irrigação, porque nós não conseguimos de maneira alguma aumentar a carga da energia. Quanto trabalho nós já fizemos nessa casa, voltado para que a gente pudesse cada vez mais conseguir algo que viesse contemplar esta população. Vereador Caio, essa vereadora é nascida, eu vou dizer, há mais de 50 anos, e eu sei exatamente, eu sinto na pele a família, o vizinho, o amigo que mora nessa região e as dificuldades que tem. Então, hoje, com essa carência que nós temos de falta de água, onde nós estamos rodeados de represas, de nascentes, de córregos, que precisam ser preservados, que precisam ser cuidados. Então, os nossos prefeitos do Alto Tietê ter autonomia e ter condições de melhorar a nossa realidade é fundamental. É fundamental. Vereador, então, nós temos que valorizar, sim. Nós temos que... foi um grande avanço isso, e nós dependemos dos deputados para que isso seja acelerado. Pois não, vereador? Isso, boa tarde à mesa diretiva, boa tarde à imprensa, aos internautas, a todos que estão aqui presentes. Vereadora, antes de mais nada, eu quero dizer assim, meus parabéns pela relação aí, dizer que é algo que vem há muitos anos, realmente, vem assim afligindo a nossa região, e que, de fato, ao longo e isso está do passar desses anos, a coisa vem se piorando muito mais. Então, isso aí só vem agregar a Salesópolis, que é uma cidade que sofre muito, e Itiamirim também, que sofre muito, e Mogi das Cruzes. Então, quero, assim,
E estou lhe dar seus parabéns, não só a senhora, como assim aos deputados da nossa região. Né? E isso está o Gondim, que estava lá presente, o nosso deputado estadual Adé do Prado, o Marcos Damásio, e até o Estevão Galvão também estava, né? Perfeito. Todos Também. os deputados Então, assim, todos os deputados aqui da região. região estavam lá, que eu sei que isso agora vai entrar agora, isso está na Assembleia, né? Isso na LESP, né? E eu acho que vai ter um empenho muito grande deles. Então, eu quero, assim, estar parabenizando a vereadora de estar acompanhando de perto. Isso mostra que a nossa região está sempre ativa, sempre assim, muito presente. E quero, mais uma vez, assim, lhe dar os parabéns. Também sou nascido aqui também na região, também há 43 anos. E a gente sente muito pelo que a nossa casa sofre. Então, os parabéns, vereadora. Só podemos agradecer. O presidente ontem estava junto conosco lá. Foi fundamental isso, a presença dos prefeitos, volto a dizer, a presença dos deputados que nos representam. Na realidade, o nosso governador disse ontem que é a quarta emenda de regiões, tudo específico de cada local, e o Alto Tietê Cabeceiras é a quarta, vereador, que vem para uma aprovação, para uma atualização. E a região sul do município, nós tínhamos ontem lá até o Marcelo da região da Chácara dos Barreiros lá, presente, né? E nós sabemos o quanto isso é importante. Segundo o nosso prefeito Bertaioli, 35 quilômetros da nossa cidade hoje está inserida nos mananciais. Então, assim, é de fundamental importância a alteração desta lei para a preservação, para a regularização, né? Principalmente por causa das nossas nascentes e das nossas represas. Mas o cidadão poder, dentro do possível, ser dono do seu próprio imóvel e ter a possibilidade da regularização fundiária disso, é algo assim que eu não tenho palavras para dizer a tamanha grandeza disso. Porque hoje, presidente, nós temos, é nosso, mas nós não temos documentação que prove isso. É uma dificuldade muito grande na região da proteção dos mananciais. Por outro lado, nós não temos, presidente, nós não temos, vereador Furlan, nós não temos como compensar todo esse trabalho que nós temos. Nós temos obrigações, mas nós não temos os nossos direitos. E nós sabemos o quanto é a importância dessa água que nós abastecemos hoje a região metropolitana. Então, nós temos que preservar, sim. Nós temos que preservar o verde, nós temos que preservar a água, mas nós também necessitamos de regularização daquilo que temos. Então, assim, é um grande avanço o nosso governador ter encaminhado esse projeto para a Assembleia Legislativa. E juntos com os nossos deputados, vereador Eduígues, nós vamos trabalhar para que esse povo realmente seja contemplado, para que as nossas necessidades sejam mapeadas. Porque foi feito o estudo, foi feito o projeto, mas agora está na mão dos nossos deputados. E nós precisamos de toda a bancada para que o mais rápido possível isso passe pela Assembleia e retorne ao nosso governador para que tudo seja sancionado e tenha o valor o mais rápido possível. Então, presidente, nós só podemos aqui agradecer. Foi por isso que ontem nós não estivemos aqui presentes, porque era de fundamental importância, pelo menos eu tenho certeza que de vossa parte, mas de minha também, trabalhar em cima disso. Aos nossos quase 11 anos de Câmara, eu sempre visei e trabalhei esse foco, essa necessidade. Então, nós temos que lutar juntos, sim. E temos que pedir ajuda aos nossos deputados. Obrigada, presidente. Obrigada, nobres vereadores. Esta presidência que agradece. Antes de registrar a presença do vereador Clodoaldo de Moraes, queria aqui na presidência parabenizar que ele fez aniversário na segunda-feira. Eu queria, atrasado, mas gostaria de parabenizar a sua pessoa e que é uma data muito importante na sua vida. Concedo a palavra ao nobre vereador Eduígues Ferreira Martins. Vossa Excelência está com a palavra por 10 minutos. Já que eu concedo a palavra parabenizando ao seu colega do PT, agora passo a palavra a Vossa Excelência. E consignar a presença do nobre vereador
Jean Carlos Lopes, e solicitar ao mesmo que assuma a primeira secretaria e agradecer os trabalhos dos vereadores que antecederam os trabalhos nesta casa. Boa tarde, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, boa tarde, a imprensa, os internautas que nos acompanham, boa tarde. Senhor presidente, o que me traz à tribuna hoje é um assunto que eu considero também muito importante, que é o período de inscrição para os conselheiros tutelares que terão a gestão 2016-2020. Desde o dia 8, está abertas as inscrições aos candidatos a conselheiros tutelares. Toda a nossa população, porque tem que ter residência em Mogi das Cruzes, há pelo menos 4 anos, e experiência no trabalho com criança e adolescente. E até o dia 29 deste mês, 29 de junho, estão abertas as inscrições. Nós, pela primeira vez, teremos em Mogi das Cruzes conselheiros tutelares eleitos pelo voto direto, que eu acho algo saudável. O voto indireto é algo que o Brasil superou em várias instituições. Para presidente da República, que era voto indireto, da época da ditadura militar, e depois vários outros cargos, através do voto indireto, mas o governo federal estabeleceu que todos os conselheiros tutelares do Brasil serão eleitos pelo voto direto no dia 4 de outubro deste ano. Então, o Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente já publicou o edital. Portanto, do dia 8 ao dia 29, os cidadãos de nossa cidade, maiores de 18 anos, com residência há 4 anos na cidade, com 2º grau completo, com experiência na área da criança e do adolescente, poderão se candidatar. É um cargo que, pela primeira vez, terá, também por uma determinação federal, que os municípios tiveram que regulamentar. Pela primeira vez, terão vários direitos trabalhistas garantidos, como férias, 13º, licença maternidade, que não tinham, e o governo federal estabeleceu uma lei que obrigou os municípios a regulamentar e a situação do conselheiro tutelar e o salário também. A nossa cidade tem 2 conselhos tutelares, um em Brás Cubas e outro na área central. Serão 10 conselheiros tutelares que serão eleitos. Os 10 subsequentes mais votados de cada distrito serão suplentes. Agora, eu quero aqui aproveitar a oportunidade, tenho certeza que temos alguns internautas nos acompanhando, que é uma função importante para a nossa cidade. O conselheiro tutelar ele tem um papel importantíssimo na sociedade. Normalmente é o conselheiro tutelar que atua nas situações mais delicadas e mais difíceis da criança e do adolescente. São crianças em situação de risco, com vulnerabilidade, são crianças com problemas de violência doméstica, são crianças com problema de abandono, são crianças em que o juizado determinou a retirada do pátrio poder, do poder dos pais, são crianças que têm que ser encaminhadas para abrigos, né, como da semana passada eu mostrei o abrigo público aqui da nossa cidade. Então é uma função importantíssima, é uma função que melhorou muito a qualidade de vida de muitas crianças nesse país. Era comum observarmos crianças em semáforos pedindo dinheiro, era comum observarmos
muitos casos de abandono, crianças em marquises. Hoje, isso reduziu, porque ao ligarem, qualquer cidadão, ao ligar para o Conselho Tutelar, ele tem a obrigação de agir de pronto. Existem... Pois não, vereador Clodoaldo. Parabenizar Vossa Excelência, senhor presidente, nessa tarde. Realmente o que o Conselho Tutelar tem feito na cidade, vereador Eduígues, onde está conversando com alguns motoristas que atuam nessa área de ir até a residência, buscar um menor que está sendo maltratado, um adolescente que está com envolvimento do tráfico de drogas, né? Trazer a pedido do juiz, do promotor da vara da infância, trazê-lo, a dificuldade que eles têm ao adentrarem, vereador Eduígues. Digo mais, é uma função até de risco, viu? Não deveria só ser remunerados, como estão sendo agora, sendo reconhecidos, mas deveria ter aí uma insalubridade, uma periculosidade diante da demanda que eles enfrentam nas comunidades da nossa cidade. Eles adentram em favelas, né, em locais ermos, né, para buscar ali um menor, averiguar uma queixa, averiguar uma reclamação de maus tratos ao menor, ao adolescente. Realmente é uma função de risco. Então acho que se fez justiça. Acho que tem muito a se crescer ainda, vereador Eduígues. Acho que que nós aprovamos aqui dias atrás, desse reconhecimento, dessa legalizar a função do agente ali, da pessoa que trabalha no conselho, do conselheiro, isso ainda está muito longe do que eles merecem, do que eles têm direito, diante da atividade de risco que eles exercem no dia a dia, finais de semana, nas madrugadas, nos feriados prolongados. Senhor presidente, é uma função realmente de risco que expõe a vida ali. Eu vi viatura do Conselho Tutelar apedrejada, diz que já foi quebrado os vidros, já sofreu na periferia, o carro cercou, fechou, impedindo eles de adentrarem na comunidade, já sofreram ali perseguição por parte do crime organizado no bairro. Então realmente é uma função que merece o respeito dessa casa, porque eles realmente exercem um papel fundamental. Muito obrigado, vereador Clodoaldo. Então eu quero reforçar essas palavras no sentido de que nós temos conselheiros tutelares atuando 24 horas por dia, à noite, sábado, domingo, é dedicação exclusiva. E aí eu quero fazer um apelo à sociedade. Todas as pessoas que tiverem vocação para esse trabalho, façam a sua inscrição, participem desse processo. É um processo, é o exercício da cidadania, é um processo importantíssimo. Pela primeira vez em nossa cidade, nós teremos a eleição direta, que eu acho algo importante e democrático, não ficando com algumas entidades o direito de escolher, mas a população com o título de eleitor regular, que vai ter o direito de votar nos nomes, eleição direta. Então, eu quero fazer o apelo para que, até o dia 29, procurem a Casa dos Conselhos Tutelares, dos Conselhos. A Casa dos Conselhos, hoje, fica na Rua Francisco Franco, no prédio da antiga Universidade Brás Cubas, e ao chegar a essa casa, poderá retirar o formulário de inscrição. Pois não, vereador Miaki? Obrigado, vereador Eduígues, pela parte. Eu havia comentado sobre esse assunto importante e quero reforçar a vossa palavra do item 9.7, que poderão votar os cidadãos que tenham seu domicílio eleitoral no município de Mogi das Cruzes e que estejam quites com a Justiça Eleitoral. Quer dizer, qualquer cidadão de nossa cidade pode participar da votação. E já os candidatos precisam obedecer os requisitos que estão aqui no edital. Eu, particularmente, tenho procurado divulgar o edital, né, através das redes sociais, mas esse edital está à disposição no site da Secretaria de Assistência Social. É importante a participação, não somente na candidatura, mas também na votação. Exatamente, o vereador Cláudio Miaki tem toda a razão, quando ele estimula a nossa população a, no dia 4 de outubro, procurar as sessões de votação e escolher o candidato da sua preferência, aquele que ele acha vereador, que pode... Eu acho que, através da sua comissão, nós poderemos acompanhar, dar uma divulgação maior, pedir os locais de votação,
os horários de votação, para que a gente possa fazer uma divulgação maior até nos órgãos de imprensa também, que é muito importante para a sociedade. Vossa Excelência tem toda a razão. E para concluir, senhor presidente, ainda nesse tema, criança e adolescente, conselhos tutelares cuida exatamente disso. Reforço o convite aos nobres colegas para hoje, às 19 horas, nesta casa, audiência pública, para debatermos o projeto de emenda constitucional que está em debate sobre a redução da maioridade penal. Teremos na mesa de debate o nosso bispo, Dom Pedro Luiz Striguini, e outras personalidades para fazer o debate. Muito obrigado, senhor presidente. A presidência que agradece. Conceda a palavra ao nobre vereador Cláudio Miaki. Vossa Excelência está com a palavra por 10 minutos. É só apenas dois avisos, dois convites. Na próxima sexta-feira, às 20 horas, nós teremos uma sessão solene, acho que o presidente vai anunciar, em homenagem à TV Diário pelos 15 anos de existência. Então, eu sei que Vossa Excelência faria o convite, mas fica aqui reforçado esse convite. E o outro convite para todos os colegas vereadores, que na segunda-feira, dia 22, aqui na sala Sérgio Nogueira, nós teremos a presença do secretário de Transportes, o Nobuo Chiol, para esclarecer as dúvidas que surgiram em plenário aqui, diversas dúvidas sobre o transporte público, dúvidas e reclamações, assim como também aberto a outras sugestões e dúvidas, reclamações. Então, na próxima segunda-feira, às 10 horas, na sala Sérgio Nogueira, aqui na nossa casa. Era só isso que eu tinha para falar, senhor presidente. Senhor presidente que agradece. Conceda a palavra ao nobre vereador Protásio Ribeiro Nogueiro. Vossa Excelência está com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero ser bem breve, porque, somente a título de alerta, senhor presidente, nós há uns 6 meses atrás, eu digo porque me incluo, o assunto desta casa, o mais forte, era água. Nosso reservatório de água, que tanto fornece aqui para nós, como fornece região metropolitana, estava esvaziando. O que me traz a falar sobre isso, senhor presidente, senhores vereadores, é que a coisa agora, embora não pareça, será muito pior do que foi. Porque, vejamos, quando nós falávamos na crise da água aqui do Alto Tietê, há 6 meses atrás, nossos reservatórios tinham mais águas do que tem hoje, porque eles tinham um pouco mais de água armazenada com as chuvas de 2014. A chuva de 2013, as chuvas de 2014 para 2015 foram pouquíssimas e os nossos reservatórios foram caindo. Nós estamos entrando agora, outono no período de inverno, que inverno aqui para nós não significa invernar o tempo e chover, como diz lá no interior, né, presidente? Invernar significa chover. Agora, o inverno significa falta d'água. E nós vamos entrar na fase crítica de falta de chuva. É a época da seca, que são os meses de julho, agosto, setembro, outubro. E os nossos reservatórios recuperaram o quê? Nada. Então, eu quero acender essa luz aqui, dentro da Câmara novamente, para começarmos a se motivar. Nós temos aqui comissões pertinentes, a saber o que é que está sendo projetado, o que está sendo trabalhado, para nós passarmos este mês de estiagem que vem aí pela frente. Porque senão, volto a repetir, será crítico mesmo a estação da seca esse ano. Porque quando até nós chegarmos em dezembro, janeiro, que voltam normal, chover mais, e esse ano choveu muito pouco, nós estaríamos muito pior do que estamos hoje, e que já estivemos. Então, para que nós não pensemos somente... Pois sim, só concluindo.
na época da vaca seca, da vaca magra, na época da seca, voltar a falar sobre... misturou as duas, viu? Da vaca seca. Voltar a falar somente quando tivermos aí com as canelas de fora, a canela no barro, como diz, vamos começar a pensar já. Vamos ver, já começar a ver de quem é competência e saber o que é que está sendo feito e o que será feito. Pois não, vereador Caio? Vereador Protássio, isso é fruto de uma cultura brasileira, mogiana, que inclusive afeta também o próprio poder público. Nós estamos acostumados a simplesmente reagir, a simplesmente ter um problema, vamos tratar o problema. E nunca há uma ação preventiva, há uma ação de conscientização. Houve, por exemplo, em fevereiro e março, uma ação forte do Poder Executivo, inclusive com propaganda de TV, estimulando a população a economizar água e por aí vai, né? Conseguimos economizar aqui na cidade, se eu não me engano, passou, né? Eram 30%, né? Passou da meta, né? Graças a Deus. Mas, assim, não pode ser algo isolado. Não tem como ser uma ação isolada. A conscientização, ela tem que ser constante. Tem que ser constante. E o papel de conscientizador também é do poder público, também é da Câmara Municipal, também é do Poder Executivo, de todas as entidades, para que sim a população ela não seja lesada pela sua própria inoperância em não fazer a lição de casa. Porque quando estava saindo em jornal, estava saindo em tudo quanto é lugar, muitas pessoas estavam até fazendo aqueles coletores de água e por aí vai, economizando. O banho era menos de 5 minutos. Em casa mesmo é o seguinte, entrou e de lá e cronometrava com os meus filhos, né? Mas há um relaxamento natural conforme não há uma ação mais fiscalizatória e também de conscientização. Então, assim, a campanha de conscientização com relação à água, ela tem e deve ser constante. Porque eu não acredito mais, né, vereador Protássio, que nós vamos voltar a um nível que nós éramos antes, né, com relação à água. Eu acho que a tendência, né, daqui para frente, eu acho que a gente está na margem da crise. Então, eu sou favorável a uma campanha constante de conscientização da população e que, inclusive, o próprio, né, poder público ele comece a dar exemplo também de economia de água e de ações preventivas a isso. Obrigado. De fato, vereador, eu concordo com Vossa Excelência. Nós podemos até lembrar que uns meses atrás você procurava uma caixa d'água para comprar, não tinha. De tanta gente para armazenar água, para isso, para aquilo. E concordo também que estamos no início da crise. Aliás, ela não começou ainda e já está do jeito que está. E concordo também que não deveria ter parado as campanhas, aliás, deveriam ter, sim, elogiadas e levadas elas mais a fundo e mais além as campanhas para economizar, deixando na mente diariamente das pessoas que economizar é uma das soluções. Pois não, vereador Evaristo? Vereador Protássio, eu quero destacar a importância da fala de Vossa Excelência, porque nós temos um hábito de, realmente, quando o negócio está na mídia, né, popular, tal, a gente fala, tal, para aparecer. Vossa Excelência está falando num momento bastante oportuno, porque essas campanhas têm realmente que continuar. Ontem o vereador Caio Cunha fez uma fala aqui sobre a questão do lixo, né? Nós, na época que tivemos aí a Queiroz Galvão querendo implantar o aterro na cidade, nós tínhamos 1000 soluções, né, possíveis. Nós hoje não temos ninguém discutindo o assunto. Eu acho que é um assunto que nós precisamos voltar a discutir, a questão
do que fazer com o nosso lixo, né? Nós temos que ter uma solução para o nosso lixo, porque vai chegar uma hora que nós não vamos ter mais onde colocar soluções modernas, tecnologias diferentes. Nós teríamos que começar a discutir isso e continuar discutindo o problema da água. Porque o que Vossa Excelência falou é uma verdade. Agora nós temos ainda alguma água que está sobrando, mas quem passa, pega hoje o novo Rodoanel, como eu fiz recentemente, você vê as represas vazias. Você pega a Dom Pedro, você vê as represas vazias, o sistema Alto Tietê. Então, é uma preocupação que nós não podemos colocar na gaveta, porque a hora que tirar, o mofo vai aparecer. Aí o problema vai ser muito mais grave. Então, parabéns a Vossa Excelência por essa fala, por levantar esse assunto, que eu acho que tem que ser constantemente, diariamente debatido por nós, até, vereador, porque vem criando em nós, eu falo por minha pessoa, uma cultura diferente de tomar um banho mais rápido, de escovar os dentes com a torneira fechada, de barbear com a torneira fechada. Então a gente vai aprendendo coisas, tomando medidas diferentes, mas a população acaba relaxando. Então a gente precisa estar constantemente falando disso para que as pessoas se conscientizem disso. Parabéns. Essa é a necessidade da campanha contínua que eu falo, que é um dos argumentos. Pois não, vereador? Parabéns, vereador Protásio. Esse assunto é pontual e urgente, na verdade. Me chamou a atenção esse final de semana, vereador Protásio. Eu estava ali em Suzano, uma atividade, num bairro ali, Jardim Cacique. Era por volta das 8 horas da manhã, eu estava atravessando o bairro e vi várias pessoas, não foi nenhuma, vereador, várias pessoas lavando o carro e o quintal. Me chamou a atenção. Eu parei na onde eu tinha que, cheguei no local que eu tinha que estar presente, perguntei para o rapaz que estava acordando, falei, meu, aqui não tem nenhuma campanha, não tem nenhuma fiscalização. Ele falou, tem, Clodoaldo. Todo mundo lavando o carro, pleno sábado de manhã. E voltei para casa, vereador, naquele sábado à tarde, pensativo, e rodando no domingo, e no dia de hoje, no dia de ontem, eu pude ver, vereador, senhor presidente, vários munícipes na nossa cidade estão fazendo o mesmo. Quer dizer, já acabou aquela consciência de que nós temos que economizar, e aí, pego as suas palavras, vereador Protásio, tem que ser feito campanhas educativas urgentes nas escolas, campanhas publicitárias nos meios de comunicação, na imprensa local, falada, né, na imprensa escrita, conscientizando a população. Apesar de Mogi das Cruzes ainda deter aí uma reserva, mas você indo ali na Tamoios, sentido Caraguá, dá judiação ver aqueles lindos lagos que existiam, já não existe mais, entendeu? E Mogi não pode se dar o luxo de querer esmorecer na economia, vereador, porque eu falo que eu fiz minha parte. Eu pagava R$150 de água em casa. Era uma briga para economizar lá em casa, viu, meu? Hoje eu estou pagando R$54. Eu lavo o quintal da minha casa com água da máquina de lavar. Entendeu? Então, acho que tem que continuar mantendo, vereador. Parabéns, Vossa Excelência. Isso aí estava na ponta da língua para você falar. O senhor foi mais ligeiro que eu, parabéns. Entendeu? Para você dizer, porque está perturbando. Acho que nós temos que, aqui na Câmara, nos espaços públicos, nas escolas municipais, campanhas educativas, orientar os professores, os diretores de escola, né, orientar os postos de saúde, para que eles, vendo essa imagem, essa necessidade de economia, para que as crianças venham para os seus lares, vereador Protásio, trazendo esse pensamento, para que a gente possa continuar fazendo nossa parte na economia, senão vai acabar descambando, e nós vamos entrar no momento agora de estiagem. E nós não estamos com o nosso, como disse o vereador Caio Cunha, nós não estamos com os nossos reservatórios abastecidos, não. Porque não foi a chuva que deveria ter no começo do ano. E nós vamos ter um período de 7, 8 meses seco. Para concluir, senhor presidente, então, até a razão que Vossa Excelência, Clodoaldo, vereador, falou, foi um dos motivos da minha fala hoje, porque eu vi também vários aqui no nosso município, cidadãos lavando o carro já em casa, funcionárias de residência lavando calçada com água. Quer dizer, caiu no esquecimento, a realidade é essa, tudo aquilo que foi feito. Quer dizer, aquela campanha que economizou até além do que foi pedido, caiu no esquecimento. Aquela campanha virou nada. Esta é a razão que a gente deve sempre, creio eu, continuar e incentivar com campanhas para manter sempre, como diz, quente na mente da pessoa, que é o que ela deve fazer, o que ela deve economizar. Mas, vereador Protásio, mas o governo do estado ontem lá, fez menção a essa questão.
E ele disse o seguinte, que o reservatório do Alto Tietê, que tinha uma vazão de 15 mil metros por segundo, vai passar a ter 25 mil metros por segundo. Tá? O Rio Gaiol está trazendo água para cá, do Rio Grande que está trazendo água para cá. A questão do Cantareira, que a obra que vai fazer na região de... Agora me fugiu, a vereadora estava lá ontem. Do Rio Grande? Não, da Cantareira, que vai vir do Rio Paraíba. O Rio Paraíba, chegando no Rio de Janeiro, ele tem uma vazão de 270 mil litros por segundo. E eles vão tentar tirar uns 70 mil para São Paulo. Ele fez um histórico todo. Do Alto Jaguaribe, do Alto Piracicaba, o investimento chega a quase 7 bilhões. Ontem o governador fez uma explanação sobre esse assunto e fez até uma menção aos senhores prefeitos. E aí o prefeito Bertaoli fez uma cobrança muito forte, que nós somos hoje uma das maiores caixas d'água do estado de São Paulo e não ganhamos nada por isso. O prefeito fez menção a isso ontem e pediu ao governador uma atenção especial sobre esse assunto, porque era um assunto de grande relevância, porque na época foi desapropriado as áreas, as terras, mas o Mauro sabe muito bem disso, que lucro cessante do município ficou prejudicado. Então, ontem, lá no anúncio da lei, o governador falou sobre esse assunto uns 10 minutos, quase uns 10 minutos, expondo todo esse assunto. Ele disse, o governo do Estado não esqueceu e está trabalhando forte nesse sentido. Mas Vossa Excelência lembra muito bem, precisa nós, da sociedade, fazer a outra parte que é muito necessária. Mas, senhor presidente, mas não nos enganemos, não. Por que razão? Podemos transpor água daqui para lá, de lá para cá, se tivermos águas nos rios para transpor. Eu, no começo deste ano de 2015, eu cheguei a viajar mais ou menos uns 200 quilômetros quase de estrada, uma hora mais perto, outra hora mais longe, do Rio Paraíba. Desde perto de onde ele deságua no mar, lá São Joaquim da Barra, coisa assim, até aqui além Paraíba, onde tem a divisa de Rio de Janeiro, Minas ali. E depois mais para baixo dele. Se Vossa Excelência ou quem te teve por lá, ver o risco d'água que virou o Rio Paraíba, que para o Rio de Janeiro, que ele é o maior abastecedor de água do Rio de Janeiro, estava faltando água para o Rio de Janeiro. Agora imaginemos se nós formos tirar água do Rio Paraíba, transpor ela para nós do estado de São Paulo. Então não teremos, quando o Rio de Janeiro, a primeira briga é essa, que já existe essa briga, né? É sabida. Eles não vão deixar captar mais água do Rio Paraíba de forma nenhuma, porque ele, no final deste ano, no início do ano de 2015, que eu viajei, passei todo o grande trecho de estrada, beirando o Rio Paraíba, ele era um risco d'água em certos lugares, risco d'água mesmo, e não choveu, e ele não repôs o que ele já foi. Então a tendência é que ele seja menos ainda. Então, essa transposição é somente se tivermos água. Você tem a palavra. Só, presidente, eu sei que o tempo está esgotado, mas eu acho que eu tenho uma sugestão também. A gente discutir muito o Paraíba, assim, não é que não nos interessa, mas não nos afeta diretamente. Nós temos uma obra aqui que é trazer água, que nós discutimos aqui, da represa Billings para cá, que está hiper atrasada, já era para estar pronta, não ficou pronta, senhor presidente. Ele falou isso ontem. É uma obra que pediram mais 4 meses, e eu fiquei sabendo, senhor presidente, que essa obra, na verdade, é provisória, porque estão usando os tubos errados. Então, é uma obra que tem durabilidade de apenas, se eu não me engano, 4 anos. Algumas coisas, senhor presidente, que nos preocupa pelo seguinte: o sistema Alto Tietê hoje está com 20%. Nessa mesma época do ano passado, que foi o ano da grande crise, tinha 28%, o ano passado. 28% em 2013 tinha esse número. Na mesma época. Então, nós estamos 30%, senhor presidente, abaixo, e nós chegamos aqui próximo de zero. Quer dizer, se nós tivermos a mesma estiagem, Deus nos livre de ter a mesma estiagem que tivemos no começo desse ano, essa previsão. Mas, senhor presidente, que o vereador Protásio foi muito feliz em trazer esse assunto nesta tarde, porque eu acho que é importante essa casa, senhor presidente, pensar seriamente em criar uma comissão especial para acompanhar essa questão das obras de fornecimento de água. Porque a gente sabe que essas obras que o governo do Estado estão fazendo é para garantir água para a Grande São Paulo, para a leste da Grande São Paulo.
O sistema Cantareira, ele vai levar, acho que 15 anos para se recuperar. E, na verdade, o sistema Alto Tietê vai passar a atender definitivamente 5 milhões de pessoas que ele não atendia antigamente. Então, senhor presidente, o que nós precisamos agora aqui na cidade de Mogi das Cruzes é acompanhar, porque nós ficamos pequenos nesse universo tão grande de pessoas. O governo do estado, antes de mandar água para 5 milhões de pessoas e mandar para 100 mil pessoas em Brás Cubas, qual que vai ser a sua preferência, senhor presidente? A calha assim, como a gente, aqui em Mogi, a gente não tem armazenamento de água, que é uma coisa que a gente precisa começar a pensar, nós não temos nenhuma. Uma vez eu debatendo com o vereador Juliano Aba, a gente já conversou bastante a respeito disso, é incrível como Mogi não tem uma reserva de água. Nós não temos um estoque para nenhum dia de água. O que nós temos aqui, que o SEMAI é feito, não dá para o estoque, não dá para 24 horas, entendeu? A nossa água. Eu acho, senhor presidente, que nós poderíamos cobrar da Sabesp e acompanhar o desenvolvimento junto ao DAEE, algumas situações, as represas, mais de perto. Toda essa situação, porque senão a gente... vai ser ruim explicar para a população de novo, vereador Caio Cunha, que nós fomos pegos de surpresa de novo, no final do ano. A gente não pode correr o risco. O ano passado, nós tivemos uma desculpa da estiagem maior da história, e foi mesmo, mas já era prevista essa estiagem. A gente não pode cometer esse erro de novo. Várias obras que foram anunciadas e estão sendo todas feitas pensando exclusivamente na cidade de São Paulo. Nós não estamos dentro do contexto. Se fechar a torneira até dos nossos agricultores. Vereador. Esse ano pode ser pior. Só para adiantar, eu queria pedir ao vereador Protássio a Encerrava liberdade de aí, encerrar a vossa fala e escrever o vereador Mauro Araújo, que está com a palavra. Senhor presidente, então a minha palavra está encerrada, abre para o vereador Mauro, para o vereador Odete. Que aí, regimentalmente, a gente fica dentro do mesmo Obrigada. espaço. Obrigado, senhor presidente. Eu só queria colaborar com essa fala, mencionando o seguinte. Nós sabemos da situação, como o próprio vereador mencionou, da situação de interligar a represa Biles, mas nós não podemos esquecer que a água da serra, da nossa Serra do Mar aqui, nós estamos com 2 rios que vão interligar as nossas represas. Então, são águas boas e que não vai nos atender, presidente, que não vai nos atender, vereador. Além das nossas nascentes, que nós já atendemos a região metropolitana de São Paulo, essa água que vem da serra aqui, da Serra do Mar, ela não vai mais para o mar, não vai desaguar no mar, ela vai vir para as nossas represas para nós mandarmos para lá. E nós vamos continuar vendo a água passar. Rio Itatinga e o da curva lá. O Rio Grande? Rio Grande é Itaiaspeba, que passa por Itaiaspeba. Que a Sabesp já monitorou vários rios, já mencionei isso. Eu já mencionei isso aqui no plenário, que a Sabesp andou monitorando algumas nascentes de rios dentro do distrito de Itaiaspeba, Manuel Ferreira, aquela região lá. Entendeu? Então, a nossa água boa continua interligando e sendo mandada para São Paulo. E nós continuamos vendo a água passar. Senhor presidente. Obrigada, vereador. Obrigado, vereador Odete, acho que colaborou bastante. Senhor presidente, eu volto a reforçar a minha ideia. Porque, senhor presidente, nós não temos benefício nenhum. Quero repetir. Benefício nenhum. A gente paga caro para a Sabesp, não temos desconto nenhum. Nós não temos uma compensação nenhuma por ser produtor de água e nós não vamos ter nem a garantia que nós vamos ter o fornecimento de água. É um absurdo muito grande, vereador Juliano. Entendeu? Vereador Juliano. Só para contribuir, eu acho, com a discussão, na semana passada, eu tive conversando com o diretor de controle da CETESB, que é responsável pelos processos de licenciamento ambiental. Eu fui questionar exatamente isso, como é que estava o licenciamento ambiental de todas essas obras. Uma das obras importantes que estão em execução, e aí eu acho que Vossa Excelência acertadamente propõe essas vistorias, eu até ia propor que essa vistoria fosse feita em conjunto com a Câmara Municipal de Suzano, já que aquelas obras do Ribeirão Guaió, que vão despejar, portanto, recurso hídrico dentro da Itaiaspeba, ele acontece no município de Suzano. Então, fica aqui até uma recomendação para que essa comissão da Câmara Municipal faça juntamente com a comissão de vereadores de Suzano.
E na semana passada, o diretor de controle me disse que todas essas obras eles estão devidamente licenciadas, cuja informação também foi confirmada pelo próprio DAE, numa reunião que eu tive também na semana passada sobre esses mesmos assuntos. Qual que é o problema de tudo isso? Ou, eu diria, qual que é o prejuízo que eu acho que Mogi das Cruzes e região passa a ter? Tendo em vista que esses processos de licenciamento acabaram sendo flexibilizados tecnicamente, deixaram de serem elaborados estudos de impacto ambiental, ou chamados EIAs. Como esses EIAs deixaram de serem feitos, o processo de licenciamento ambiental foi facilitado, foi acelerado, até em função da crise hídrica que a gente vivencia. Como os EIAs deixaram de ser feitos, portanto, aquela compensação ambiental que a gente costumava chamar de 0,5%, agora não é mais assim que é feito os cálculos, mas aquela compensação ambiental também deixará de vir para a nossa região, em função dessas obras, grandiosas obras. E se você observar a resolução CONAMA 1 de 86, fica muito claro que esse tipo de empreendimento poderia se encaixar nos trâmites de licenciamento normal. Primeira informação. Segunda informação, semana passada também eu tive com o deputado estadual Giriboni, ex-secretário de Recursos Hídricos. O deputado Giriboni, do Partido Verde, apresentou um projeto de lei na Assembleia Legislativa, pleiteando a compensação para os municípios que detêm presídios nos seus territórios, assim como inserindo as áreas de reflorestamento, aquelas áreas onde a gente tem eucalipto, dentro do cálculo de repasse do ICMS. E dentro dessa reunião, eu sugeri para que aquele trabalho que a Comissão da Água fez o ano passado, a SEV da Água fez o ano passado, em conjunto com todos os demais vereadores, nós sugerimos para que aquela compensação que Vossa Excelência acabaram de dizer, dando conta da produção da água, fosse inserido para dentro desse projeto de lei também, né? De forma que nós, municípios produtores de água, e que abastecemos regionalmente os municípios lindeiros, também possamos ter esse benefício. E o deputado Giriboni se colocou à disposição de estudar esse processo para ver como é que emenda-se esse projeto de lei ou se aproveita a oportunidade para apresentar um próximo projeto de lei. Aí eu queria pedir até o auxílio dos demais vereadores, inclusive do Partido Verde, para que possa articular e pressionar para que esse trabalho possa ser feito pela Assembleia, porque eu acho que o pedido já foi feito, estruturado, e cabe agora aos nossos deputados executarem. Tá bom. Obrigado, vereador Juliano. Vereador Protásio. Não, só complementando a sua fala, vereador Mauro, nós não temos, de fato, reservatório aqui, porque eu acho que eles pensam que Mogi das Cruzes, ainda era Mogi das Cruzes de 50, 60 anos atrás, que o Tietê aqui era o suficiente. Não, eles têm o Tietê para eles captarem água lá na Pedra de Afiar. Então, eles imaginam que o Tietê ainda é aquele Tietê e que Mogi das Cruzes tem 100 mil habitantes, 200 mil habitantes. Então, essa é a razão. Tá. Vereador Protásio, senhor presidente, eu acho, senhor presidente, que é importante, eu vou novamente sugerir ao vereador Protásio, que comandou esse assunto hoje, que se faça, pense semana que vem, da gente propor a criação de uma comissão para acompanhar, senhor presidente, e para também discutir com o SEMAI, senhor presidente. Nós falamos todos os anos, e novamente nós só temos captação lá na Pedra de Afiar. Aqui, na estação, na ETA Leste, aqui, o CR2, continua não captando água, que nós deveríamos estar com isso pronto para uma emergência, caso Taiaçupeba, a Sabesp passe a racionar a água futuramente, entendeu? É uma coisa que pode acontecer, não sei se refresca muito, vereador Juliano, porque é a mesma fonte. Mas acho que é importante a gente discutir alternativas, pelo menos um plano de contingência melhor elaborado do que foi apresentado ano passado. Vereador Mauro, eu acho que é uma sugestão interessante de criarmos um grupo, uma comissão, seja lá qual for o nome, permanente do assunto, porque juntando o que o vereador Juliano falou, que o vereador Protásio falou, nós temos frentes diferentes de um mesmo assunto. Sim. Então, a questão legal, a questão dos projetos, o acesso
a abordagem junto à Assembleia Legislativa para essas ações que o vereador Juliano falou, tem um pouco mais, uma ação mais complexa e a médio, espero que curto, mas médio e longo prazo. Já as ações de conscientização, elas podem ser imediatas, elas podem ser imediatas e contínuas. Então, um mesmo grupo trabalhando as duas frentes, eu acho que nós vamos conseguir colaborar com a sociedade mogiana, cobrando, por um lado, cobrando as autoridades de providências práticas, por outro lado, conscientizando a população desse problema sério que é a questão da água, que a gente não pode realmente deixar de falar nenhum dia deste ano. Obrigado. Senhor presidente, eu vou encerrar minha fala. Antes de encerrar a sua fala, vereador, eu já estou pedindo para o doutor Paulo, já a partir de hoje, confeccionar uma sede de trabalho, cabeçada por Vossa Excelência. Vereador Protássio, senhor presidente, eu gostaria, se poder, de participar junto com ele, de estar junto. A vereadora Odete também já pediu. Vereador Mauro, nós podemos fazer o seguinte, vamos sentar e discutir. Eu tenho, por princípio, sempre ter aquelas pessoas que mais entendem do assunto. Mas me coloca à disposição. Mas alguém tem que encabeçar. Encabeçando isso daí. Porque depois discute os membros. Então eu vou pedir para fazer. É muito importante ter pessoas que se colocam à disposição. Isso aí. Vereador, só para esclarecer. Então, só para encabeçar, vou pedir para o doutor Paulo fazer o projeto e depois Vossa Excelência encabeça o projeto, depois escolhe as pessoas. Exato, então beleza, bom? ótimo. Fechado? Então, fechado. Bom, na próxima terça-feira a gente volta a discutir esse assunto. Obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço. Não havendo mais nenhum dos senhores vereadores inscritos para falar, eu solicito ao presidente secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a verificação de quórum da nossa ordem do dia. Vereadora Ana Carino Rodrigues Pirillo, presente. Vereador Antônio Lino da Silva, na presidência. Vereador Benedito Faustino Taubaté Guimarães. Vereador Caio Cunha, presente. Vereador Carlos Evaristo, presente. Vereador Carlos Lucareschi, presente. Vereador Cláudio Kilmiak, presente. Vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes, presente. Vereador Emerson Hong, presente. Vereador Chico Bezerra, presente. Vereador Eduígues Ferreira Martins, presente. Vereador Jean Lopes, da primeira secretaria. Vereador Juliano Abe, presente. Vereador Marcos Furlan, na segunda secretaria. Vereador Mauro Araújo, presente. Vereador Odete Rodrigues Alves Souza, presente. Vereador Olímpio Samu Tomiyama. Vereador Pedro Hideki Komura. Vereador Protássio Ribeiro Nogueira, presente. Vereador Rinaldo Sadal Sakai, presente. Vereador Roberto Valença Lima. Vereador Rubens Benedito Fernandes. Vereadora Vera Lúcia Nogueira Rainho do Prado. Senhor presidente. Ixi, esqueci. Isso agora foi... Falei que estava muito calmo, até o esquecimento veio na sequência. Senhor presidente, o lápis aqui na minha memória. 17 senhores vereadores se encontram presentes, senhor presidente. 17 senhores vereadores encontram-se presentes. A quórum regimental solicita ao primeiro secretário que proceda à leitura dos papéis constantes da ordem do dia. Senhor presidente, não existem mais papéis a serem lidos na ordem do dia. Não havendo mais documento para ser lido na ordem do dia, eu gostaria de convidar e solicitar aos colegas vereadores, haverá na próxima sexta-feira a sessão solene, que nós vamos entregar o título de honra ao mérito ao Grupo TV Diário, às 20 horas na sexta-feira, e gostaria de contar com a presença de todos os senhores. Iniciativa do nobre vereador Cláudio Miak, na pessoa do nobre vereador, convidar os senhores vereadores e vereadora para estar aqui, para que nós possamos fazer aqui a entrega desta honraria a esta entidade que presta um grande serviço também à nossa comunidade. Eu gostaria de agradecer a todos os colegas vereadores e vereadoras que compareceram hoje nesta sessão. Agradecer à imprensa de um modo geral, os internautas que nos acompanharam, aqueles que nos acompanharam aqui também nas galerias, a todos os senhores, muito obrigado. Portanto, está encerrado a presente sessão.